Entre as muitas possibilidades que você tem de operar no mercado financeiro, uma que com certeza chama a atenção do trader de varejo é a ideia de operar sem stop loss, tá? Recentemente, pode-se dizer que nos últimos anos, desde 2019, mais ou menos, 18, começou a se difundir no Brasil a ideia de operar sem stop loss, ok? Partindo da ideia de um argumento de que o mercado é cíclico e, portanto, ele sempre volta. E aí, é claro, bastava então você ter paciência, né, usar lotes proporcionais e que você estaria resguardado, né, você teria sucesso no longo prazo, operando sem stop loss. E essa ideia se difundiu muito no Brasil, se desenvolveu, se difundiu, muitas pessoas começaram a operar desse jeito, tá? Eu também estudei bastante e, inclusive, já operei durante um certo tempo de forma totalmente sem stop loss. E eu venho aqui nesse vídeo, eu vou falar bastante disso ao longo desse ano de 2025, eu venho nesse vídeo falar para você que essa ideia não funciona. A ideia de operar totalmente sem stop loss, apenas aguardando que o mercado faça o seu movimento cíclico, não funciona, tá? Nem no Forex e nenhum tipo de mercado. Em algum momento você precisará assumir as suas perdas, ok? Seja ela com o stop loss tradicional, como a maior parte das pessoas, os traders de varejo, usam, ou seja, em alguma forma alternativa para cortar as suas perdas. Ah, mas basta ter paciência, basta usar um lotezinho pequeno. Não funciona. Nós temos alguns exemplos com relação a isso. Nós temos os pares com JPY, por exemplo, que alguns subiram coisa de 60% desde 2020. Tá? Então, por que essa discussão é importante? Por causa que, como eu disse, nos anos recentes começou a se difundir essa ideia no Brasil e muitas pessoas acabaram se iludindo com essa ideia. E durante um tempo, eu confesso, que eu fiquei deslumbrado com a ideia de nunca mais fechar uma operação no negativo, tá? Mas isso não funciona. Agora, qual que é a minha forma de operar? A minha forma de operar hoje, eu não tenho stop loss na tela, ok? Inclusive, trazendo já uma reflexão para você, eu acredito que operar com stop loss na tela, como a maior parte das pessoas faz, né? Enfim, é um método, uma forma bastante avançada de operar e que eu não indicaria para quem está começando no mercado nesse momento. Eu sei que isso que eu estou falando pode parecer estranho, contraditório, mas eu realmente acredito que, se você está começando no mercado nesse momento, a melhor forma de você aumentar a tua chance de ser bem-sucedido no longo prazo é você não ter um stop loss na tela. Não estou dizendo que você deve eliminar completamente seu stop loss, não é isso. Como é que eu faço? Eu tenho outras formas de gerenciamento de risco e, sim, eu tomo stop, tá? Eu perco, eventualmente eu tomo stop e fecho operações negativas e perco dinheiro, normal. Assim como todo mundo. A diferença é que eu não sou derrubado pelos caprichos do mercado. Dá a impressão que o mercado, às vezes, ele faz aquela sacanagem. Ele só quer derrubar você, ele só quer te sacanear. Não estou dizendo aqui que exista uma perspectiva persecutória, né? Muitas pessoas têm essa ideia de que o mercado está contra ele. Não é assim. O mercado apenas se movimenta, mas às vezes eu costumo dizer a grande sacanagem do mercado é esses movimentos onde ele derruba você, você compra, né? Coloca o stop loss bem posicionadinho, o mercado vai lá, pega o seu stop e depois ele vai na sua direção. Então, veja bem, em um extremo nós temos a pessoa que opera sem stop loss de forma nenhuma. Ele não tem stop loss de forma nenhuma. Ele compra, né, em uma mínima histórica, por exemplo, em um ponto de suporte histórico, e espera que o mercado é cíclico e ele vai voltar e vai fechar a operação dele. Ok, isso é um extremo. Tá? Do outro extremo é aquela pessoa que ele não consegue ver outra possibilidade a não ser operar com o stop loss na tela. Mas entre essas duas extremidades nós temos muitas possibilidades, né? Uma das possibilidades é a que mais faz sentido para mim hoje, é não ter o stop loss na tela, porém executar o stop loss quando alguns outros critérios são preenchidos. E isso aumenta muito a probabilidade de sucesso no longo prazo. Tá? Eu vou rodar um teste aqui para você ver. Eu tenho
só um pequeno parênteses, tá? Eu acabei, em 2019, eu comecei a desenvolver ferramentas para melhorar a minha eficiência no mercado, ok? Eu já vinha estudando, comecei a estudar o mercado em 2009, então em 2019 eu comecei a desenvolver ferramentas para facilitar o meu uso, para eu poder transitar mais, de forma mais eficiente no mercado, melhorando enfim, a minha disciplina, melhorando, utilizando ferramentas para calcular o lote e etc. E isso acabou chegando no estágio atual, agora em 2025, que eu tenho robôs que operam de forma 100% automática. Tá? Esse é um processo de evolução bastante extenso, você tem que gostar muito do processo, tá? Mas que funciona. Então, eu tenho agora já um conjunto, um leque de ferramentas que eu desenvolvi e que eu vou te mostrar um backtest agora. O que é um backtest? Eu falo disso aqui no canal, vou falar bastante também nesse vídeo. Um backtest é um teste realizado com dados do passado, ok? Para você ver como que uma estratégia funciona. Só um parênteses. Esse backtest que eu vou fazer aqui, eu não utilizo em nenhuma conta, tá? Eu vou fazer esse backtest somente para você ver como é que funciona um operacional totalmente sem stop loss e para você ver como é que funciona backtest e etc. Não, de novo, né? Não estou dizendo que esse teste aqui seja uma estratégia validada, uma estratégia que eu utilizo no meu dia a dia, tá bom? Sem mais demoras, vamos para a tela. Vou te mostrar aqui agora um backtest visual do GBP USD. Só um pequeno parênteses. Vamos lá, deixa eu te explicar um pouquinho o que está acontecendo aqui. Primeira coisa, não existe qualquer filtro. Nesse backtest que está rolando aqui, tá? Não tem qualquer filtro. Basicamente, as operações acontecem de forma aleatória, tá? Então, vamos escrever um pouquinho para a gente ficar todos na mesma página. Quais são as características desse backtest? Primeira coisa, né? Primeiro elemento, eu não uso essa estratégia em conta real, ok? Estou mostrando apenas para fins didáticos, beleza? Muito bem. Você vai ver uma curva de crescimento aqui muito legal, mas né, o risco é muito nesse modelo, tá? Então, primeira coisa que nós temos aqui não existe critério de entrada, ok? As operações são aleatórias, certo? Segundo elemento, não existe stop loss de forma nenhuma, certo? Terceiro elemento, faz-se entradas fracionadas, ok? Então, se a estratégia der uma compra, ele vai se manter até ou quebra, ou pega o take ou quebra a conta, ok? Então é por isso que eu estou dizendo para você, eu não uso essa estratégia em conta real de forma nenhuma, é apenas para fins didáticos. Ele fez uma compra, o robô fez uma compra, tá? Aqui nesse ponto, fez uma adição, ele deu um take profit e ele já fez uma venda, tá bom? Deu take e fez a compra. Então vamos ver aqui, esse aqui é um backtest ele é bem, enfim, bem arriscado, tá? Mas a gente consegue ver, opa, deixa eu diminuir um pouco a velocidade aqui, senão você não vai conseguir ver nada. Enquanto isso a gente vai conversando. Então ele fez uma compra aqui, nesse ponto, tá? Aqui tá o take, é um take virtual, basicamente, tá? Existem umas outras condições também que executam esse take. Olha ali, fez uma venda, tem uma adição ali em cima, só para você entender como é que funciona a didática. Eu não vou deixar aqui, né, nessa velocidade, senão o vídeo vai ficar enorme, tá? Vou aumentar um pouco a velocidade aqui, enquanto a gente vai conversando. Essa estratégia, você vai ver que ela gera um resultado muito, muito, muito bom em pouquíssimo tempo, tá? A gente está falando aqui, esse aqui é o gráfico, ok? Como não tem stop loss na tela, então, basicamente, não vai ter stop. O stop será, né, poderá acontecer quando uma operação não fechar e ela chegar até o final e quebrar a conta. Aí é o stop loss. Quando você não tem stop loss de forma nenhuma, o seu stop loss é o saldo que você tem na conta, ok? Dependendo do saldo que você tem na conta, é isso aí. Então, esse backtest começou no dia 16 de janeiro de 2024, tá? E no dia 30 de janeiro, ou seja, 14 dias depois, ele já estava com mais de 10% de ganho, ok? Por que é importante a gente pensar sobre essas possibilidades?
né? Por que é importante a gente pensar sobre esse tipo de operacional? Para que a gente... Porque existe uma coisa que, inclusive, vou falar bastante também a respeito disso esse ano, que é o risco que ele existe, mas que ele não se concretiza. E pelo fato dele não se concretizar, ele pode dar a impressão de que ele não existe. Ok? É um pouco estranho falar isso, né? Mas, vamos lá. Existe um risco, o mercado tem o seu risco, tá? Qualquer forma de atuação no mercado tem seu risco. E existe aquele risco que, pelo fato de que ele não se concretiza, ele dá a impressão de que ele não existe. Vou explicar. Imagine que você esteja dirigindo por uma estrada, ok? E existe uma curva. E existe uma faixa contínua. Portanto, faixa contínua você não pode ultrapassar, ok? É proibido ultrapassar em faixa contínua. E aí você faz 50 viagens por essa mesma estrada. E todas as vezes que você passa por essa mesma curva, tá? Você ultrapassa na faixa contínua. Beleza? Ou seja, tem a faixa contínua, você não pode ultrapassar, tem uma curva. Beleza? E você faz 50 vezes o mesmo trajeto. E toda vez que chega no mesmo trajeto, só um exemplo, tá? Você faz uma ultrapassagem na faixa contínua sem ter visibilidade, sem ver o que vem do outro lado. E aí, depois de 50 vezes, né, fazendo a ultrapassagem proibida desse jeito, perigosa, você não sofre nenhum acidente. Você não sofre nenhum acidente nessas ultrapassagens. E você pode, erroneamente, chegar à conclusão de que, já que nas últimas 50 ultrapassagens eu não tive nenhum acidente, logo, né, portanto, não deve existir nenhum risco. Certo? Veja bem, esse pensamento está certo ou está errado? Esse pensamento está errado. Por quê? Por causa que o simples fato de que o risco não se concretizou naquele momento não quer dizer que ele não estava presente. Esse é o risco oculto. E nós precisamos levar em consideração o risco oculto quando a gente está falando de operações do mercado. Precisamos considerar o risco oculto, que é aquele risco que ele poderia ter acontecido, mas que não aconteceu. Mas, pelo fato de não ter acontecido, não quer dizer que ele não possa acontecer. E não quer dizer que ele não esteve presente durante aquele momento. Então, de forma prática, quando a gente fala de operações sem stop loss, você pode realizar 200, 300, 500 operações consecutivas, positivas, e você pode chegar à conclusão errada de que operar sem stop loss não oferece nenhum risco. Afinal, você realizou 500 operações consecutivas sem quebrar conta, tá? Mas basta uma ultrapassagem, voltando agora no exemplo, né? Basta uma ultrapassagem errada, que você esteja fazendo a ultrapassagem em um local de baixa visibilidade, para que você se envolva em um acidente que pode ser fatal. Basta uma. Ok? Você fez 50, deu tudo certo. Nossa, então logo não há risco. Essa é uma conclusão péssima. É uma conclusão erradíssima. Né? Fiz 50 ultrapassagens, nunca me envolvi em nenhum acidente. Opa, então talvez, será que não existe? O risco? Com certeza, existe o risco. Operar sem stop loss é a mesma forma, mesma coisa. Pode ser que você faça 500 operações, 800 operações, 1000 operações consecutivas e todas elas pegue o lucro, né? Pegue o take profit. E você passa um tempo acreditando que, pelo fato de que você não se envolveu em nenhum acidente ou nenhuma grande perda, logo é seguro operar sem stop loss. Mas isso é errado. Por quê? Porque você não está considerando o risco oculto. Tá certo? Vamos dar uma olhada aqui? Olha só, essa curva, como é que tá? Uma sequência de operações consecutivas positivas, botando dinheiro no bolso. Botando dinheiro no bolso. E aqui, como não tem stop loss de forma nenhuma, tá? Então tem uma operação, aqui a gente pode observar, tem a operação que está flutuando, está no negativo. Pode ser que ela encerre no positivo ainda, pode ser. Mas essa operação, deixa eu pausar aqui. Essa operação foi aberta no dia 21 de março. E aqui a gente está falando
do dia 4 de abril. Então, não faz tanto tempo assim, está voltando, pode ser que ainda encerre no positivo. Mas o fato que bastaria o mercado mudar o patamar e ele continuar caindo aqui, e você poderia ter um drawdown flutuante, né, que aumenta de forma consistente. Então, olha só, várias operações consecutivas, pequenininhas, botando dinheiro no bolso, e bastou uma para você ter um drawdown alto e que você não sabe se vai voltar. Já chegou mais ou menos perto do take profit, tá? Mas você não sabe o que vai acontecer. Pode ser que o mercado retome a estrutura de queda e você passe 6 meses, 1 ano, enfim, posicionado nessa operação negativa sem sair do lugar. Outro elemento importante a ser considerado é o custo de oportunidade. O que significa custo de oportunidade, Diógenes? Basicamente, durante todo... Olha lá, fechou a operação, tá? Vamos voltar para cá. Ó, fechou a operação. Fechou no lucro, porém o swap... Isso aqui é uma coisa importante a gente dar uma olhada, tá? Enquanto ele faz o teste. Veja bem, a linha azul marca o saldo consolidado das operações. A linha verde marca o saldo flutuante. Então, aqui esse foi o drawdown, tá? Desde essa máxima até esse fundo foi o drawdown máximo. A operação fechou no lucro, porém, houve uma perda. Por que teve uma perda? Por causa do swap. Se manteve posicionado e a operação, né, quando você fechou no lucro, mas o swap corrompeu ou corroeu, né, todo o lucro da operação. Tá? Então, olha só, temos aqui uma sequência, a gente pode observar. Então, esse é o crescimento. Vamos parar esse teste agora, tá? Se você ainda não entendeu o risco desse modelo operacional, né, o que eu quero dizer principalmente você pode ter uma sequência positiva, muito positiva, tá? E você ter a ilusão de que está tudo bem, quando na verdade não está tudo bem. Vou colocar agora um stop loss de 4 dias, ok? 4 dias. Vou colocar para rodar esse backtest, só para a gente ver. Agora tem um stop loss de 4 dias. Ou seja, a operação entrou na operação. Se ela não se concretizar em até 4 dias, ela será encerrada, né, depois do 4º dia. Tá? Vamos ver se produz pelo menos um stop loss aqui, para a gente ver isso na prática. Tá? Aqui foi uma venda, enfim. De forma geral, né, mesmo com um gerenciamento de risco, um modelo aleatório, nós podemos ter uma estratégia que ela gera resultado no curto prazo, tá? Se você tiver um bom gerenciamento de risco. Então, olha só, aqui tem o stop loss de 4 dias e continua gerando resultado positivo. Eventualmente vai ter algum stop aqui, tá? Aquela operação que eu estava mostrando para você seria um exemplo, porque passou vários dias naquela operação sem fechar a operação, tá? Já para finalizar esse vídeo e não ficar tão longo, né? O que eu quero dizer para você é o seguinte: tome cuidado com a ideia de operar sem stop loss, tá? Tem que tomar cuidado. E mais, quando você tem acesso a ferramentas, tá? Ferramentas quantitativas, que você consegue fazer uma análise da tua estratégia através de uma perspectiva quantitativa, isso te dá muita tranquilidade na hora de operar. Isso te dá muita tranquilidade para você, porque você sabe exatamente o que você está fazendo. Você tem um parâmetro de como que a tua estratégia funcionou, né, e pode funcionar novamente no futuro. Então isso é muito importante, você ter acesso a ferramentas que vão ampliar a tua forma de olhar, ver o mercado. Tá? Talvez essa operação seja uma operação negativa. Ali encerrou uma operação. Vamos ver como é que está essa curva. A curva continua muito bonita, está aqui com mais de quase 20% já em um mês, mais ou menos, tá? Então existe um risco alto, mas é um risco que dentro desse período não se concretizou. É muito importante, é muito relevante que você tenha um plano de trading. E durante esse ano de 2025, eu vou te falar muito de trading automatizado, tá? Trading automatizado e você executar a tua estratégia de acordo com um plano muito bem estabelecido que vai ampliar a tua chance de sucesso no mercado financeiro.
Já vou finalizar esse vídeo. Se você chegou até o final, deixa o seu like nesse vídeo, deixa o seu joinha, tá? E amanhã teremos vídeo novo durante esse ano de 2025. Eu vou te fazer um vídeo por dia a respeito do mercado financeiro. Vou te apresentar, vou te falar das minhas ferramentas. Enfim, vou te trazer muito conteúdo aqui para que você possa dar o próximo passo em direção à consistência. Será um prazer acompanhar você durante esse ano de 2025 para a gente evoluir no trading. Vou te falar das minhas ferramentas. Você também pode, nesse momento, pessoal, existe uma possibilidade de você operar 3 meses ao vivo comigo, tá? E ter acesso de 2 meses a TradingView Essentials. Clicando no link abaixo, você vai ter, basta você abrir uma conta na corretora onde eu faço as minhas operações, na Markets, tá? E você poderá operar ao vivo comigo. Deixa eu apenas te mostrar aqui, acho que teve um stop. Olha aqui, isso aqui foi um stop loss. Entrou na operação e 4 dias depois ela encerrou a operação, tá? Então, apenas um exemplo. Então, olha só, no link desse vídeo, na descrição desse vídeo tem o link para você clicar, abre uma conta na Market, você poderá operar 3 meses ao vivo comigo, vendo a minha tela, tudo que eu estou fazendo, inclusive tivemos operações hoje, 3 operações, e as 3 foram operações positivas, tá? Então, durante esse ano de 2025, vou te trazer bastante conteúdo e você pode operar ao vivo comigo. Um forte abraço, te vejo amanhã no nosso próximo vídeo, até mais.